Graça e paz, você, irmão, minha irmã, quero convidar você mais uma vez para nós estarmos partilhando uma partícula do que é a grande dimensão da palavra do Senhor. Palavra essa que tem uma amplitude enorme e que nela nós encontramos tudo para nossas vidas. Nessa ocasião eu quero partilhar com você sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o véu, esse mesmo, o tão famoso véu, para nós entendermos o porquê deste véu, porquê que Paulo falou, quem usava, quem poderia realmente usar este véu. Lembrando que hoje, nos nossos dias, algumas pessoas tendem a cultivar o conceito principalmente cultural, e a gente precisa dentro disso entender o seguinte: o que é cultura? Na verdade, cultura se trata de um conceito local que envolve um povo e o segmento desse povo. E às vezes muitos confundem cultura com doutrina. Doutrina já é muito diferente. Doutrina significa o conceito de ensinar aquilo que contém nas Escrituras. Tá? E dentro disso, dentro desse cenário da primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, o versículo de número 2 em diante, nós precisamos voltar um tempo para entender isso daí. Mas antes, me acompanha nessa leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 2 em diante, que diz assim: louvo, a minha versão, a versão Almeida, corrigida, diz assim: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os meus preceitos, como vos entreguei. Ou seja, o ensinamento de Paulo, que ele ensinou essa igreja dos Coríntios. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Tosquiar é cortar, raspar a cabeça. São Paulo deixa claro aqui em Coríntios que o uso desse véu se faz necessário. Agora a gente vai entender o porquê, tá bom? Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu, Então preste bem atenção nessa questão do véu, porque é aí que está a problemática. E é exatamente aí que nós vamos entender o porquê que Paulo fala desse conceito de véu. Nós vamos esmiuçarmos exatamente este ponto. O varão não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado da mulher. Mas eu vou ficar por aqui, por quê? A questão, quando Paulo fala do véu, a gente precisa voltar no conceito cultural. Paulo está na cidade de Coríntios, na antiga Caia, a antiga cidade da Caia, que era a Grécia. E isso, quando Paulo vai nessa cidade,
Paulo, segundo algumas histórias, os escritos, Paulo passa entre 1 ano e 8 meses a 2 anos nessa cidade, evangelizando, pregando. E com isso Paulo, por se tratar de uma cidade que era muito vasta em prostituição, muito vasta, Paulo precisa fazer com que a igreja seja um diferencial. E com isso, Paulo, as mulheres que iam se convertendo nessa cidade, elas têm de ser um diferencial. Por quê? As prostitutas nessa cidade, Corintos, as mulheres da vida, como se fala, elas saíam e faziam de tudo para mostrar os seus cabelos grandes, a nuca, essa parte de trás, aqui do pescoço, a nuca, né? Que era um ponto sensual da cidade de Corinto. E as mulheres, as prostitutas, elas faziam de tudo para mostrar isso, seus cabelos grandes. E com isso, após a conversão, que ia se convertendo, inclusive muitas prostitutas no tempo de Paulo se converteram, os homens dessa cidade também tinham o hábito de usar o cabelo grande, porque nessa cidade também tinha a homossexualidade. E Paulo, por isso que Paulo censura que o homem não poderia ter cabelo comprido. Paulo censura neste mesmo capítulo que o homem não poderia ter cabelos compridos, teriam que cortá-los. Com isso, Paulo fala com as mulheres que iam se convertendo para que usasse o véu. Aí nós entramos agora na questão do véu. E por que Paulo fala para usar o véu? Para ser um diferencial sobre esta mulher. Para ser diferencial sobre as mulheres, as prostitutas, que não usavam nada sobre sua cabeça. Com isso agora, com esse ensino de Paulo, com essa colocação de Paulo, com essa exigência de Paulo em que a mulher agora precisava usar o véu, até porque esse véu só aparece na primeira carta aos Coríntios. Esse véu não aparece em nenhuma carta mais de Paulo. Ela só aparece ali. E é por isso que nós precisamos entender um conceito cultural. Na verdade, aqui não se trata nem de um conceito cultural. Se trata de um conceito paulino, para diferenciar a mulher cristã da cidade de Corintos para a prostituta, para a mulher da vida. E por isso Paulo coloca isso. Tanto é que Paulo deixa claro que o véu não é tanto assim, mas simplesmente um diferencial, que ele mesmo vai dizer no versículo de número 15, ele vai dizer o seguinte, para nós entendermos, vamos pegar o 14 em diante, ele vai dizer, a própria natureza das coisas, e agora eu vou ler na versão NVI, para ficar mais fácil você entender. Ele vai dizer, a própria natureza das coisas não lhe ensina que é uma desonra para o homem ter cabelos compridos? Ou seja, Paulo censura que esse homem nessa cidade de Corinto tenha cabelo comprido, exatamente por causa do conceito de homossexualidade. Ele vai dizer, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Olha o que Paulo fala. Aí ficou fácil entender, né? O cabelo comprido foi lhe dado como manto. Então o uso desse véu foi para diferenciar, não que o véu é autoridade, não que o véu quer dizer que a mulher é santa. Não, o véu na cidade de Corinto, porque isso é um conceito de Paulo na cidade de Corinto. Isso não se estende a nenhum outro lugar mais. Inclusive no nosso tempo. Tem algumas igrejas que usam o véu. Mas isso aí é um conceito paulino para a igreja de Corintos. Para resolver um problema,
para ser um diferencial para aquela mulher daquela cidade. Haja visto que era uma cidade de muita prostituição, em que as prostitutas elas se exibiam, principalmente seus cabelos longos, cabelos bonitos, elas se mostravam assim. Então, para ser um diferencial, Paulo coloca o conceito de véu, mas ele mesmo destaca que o cabelo comprido era um manto para essa mulher. Então, hoje, para entendermos isso, nós precisamos compreender o seguinte: existe coisas que são colocadas, principalmente para Paulo, que se tratou para resolver aquele problema, como é a questão do véu. Paulo coloca ali e exige essa questão do véu, e a mulher passa a usar o véu. Ao sair de casa, ela usava esse véu para ir no comércio, para ir nos cultos na igreja, isso na cidade de Corinto. E com isso tornou-se algo rotineiro para as mulheres cristãs da cidade de Corinto. Se tornou, elas passam até a utilizar isso mesmo dentro de casa. Dentro de casa elas passam. Hoje é comum a gente ver, tem igrejas que usam véu, mas só usam véu na igreja. Se fosse para seguir realmente o conceito Cartas Paulinas, aqui capítulo 11 da primeira carta, teria que usar até mesmo para ir para a rua. Vão ir no banco, ir no mercado, teria que usar. Mas o uso, porque o uso em Coríntios era exatamente assim. Menos dentro de casa. Mas se tornou algo tão comum que até dentro de casa elas passaram a usar. Porque foi se habituando com aquilo. Por isso surgiu o véu. O véu surge exatamente para diferenciar a mulher cristã da cidade de Corinto, da mulher da vida, da prostituta da cidade de Corinto. E hoje nós entendemos que colocamos muito costumes nos dias de hoje, muitos costumes, censuramos muitas coisas hoje. Tem igrejas que censuram tantas as coisas e impõem costumes do qual não se é colocado mais nos nossos dias. Em algumas igrejas se usa terno e gravata, outras igrejas não se faz questão do terno, tampouco da gravata. Em algumas igrejas é permitido os irmãos usarem bermudas, camisetas, em outras não. Se usa só calça comprida, camisa de manga curta ou manga comprida, as mulheres só saia, só vestido, outras já liberam para usar a calça, mas na Bíblia nós não temos nada disso. Nós não temos nada disso. Na Bíblia, na verdade, a cultura era usar um roupão grandão. E isso é uma cultura judaica, era uma cultura daquela época. Cada local tem a sua cultura, cada local tem a sua maneira e a sua forma de viver. E isso deve ser respeitado, porque a Bíblia ela é um livro antigo e que foi escrito em uma cultura judaica e misturada. Note que aqui Paulo está em uma cidade da Grécia, que é Corintos. E a cultura aqui, quando ele impõe isso, é para fazer uma separação. Ele coloca isso para ser um diferencial. E por isso surgiu o véu colocado por Paulo na Bíblia. Então a gente precisa muito entender o seguinte: nem todas as coisas das cartas paulinas que nós vemos, que hoje nós temos a carta paulina como a coluna dorsal do ensinamento da igreja, mas nem tudo é para os nossos tempos hoje. Não tem como colocarmos tudo hoje na igreja do século 21, pois certamente vai, como diz a expressão, vai dar ruim, né? E vai dar mesmo. Então, que a gente possamos entender o porquê deste véu, como já foi aqui por mim colocado, a origem desse véu e por que as mulheres usavam este véu na cidade de Corintos. Né? E Paulo aqui, na censura, quando Paulo fala, a mulher corte o cabelo, Paulo fala assim: se você não tiver que usar o véu para se diferenciar, você raspa a cabeça, você corta o cabelo, você corta. Paulo não está censurando aqui o cortar o cabelo mesmo,
Igual muitos falam, não, porque Paulo censurou lá que não podia cortar o cabelo, que é isso, que é aquilo. Não, Paulo não censura isso. A própria expressão deixa claríssima que Paulo não censura nenhuma mulher de cortar cabelo. Paulo censura o uso de véu. Se você não tiver que usar o véu, você raspa a cabeça. Aí, qual é melhor, usar o véu ou raspar a cabeça? Se raspar a cabeça para você é indecente, é inconveniente, então você usa o véu. Você usa o véu. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, em nenhum momento, Paulo está censurando a questão. Não, você não pode cortar o cabelo, não, Paulo não está censurando isso. Paulo, se nós lermos atentamente, Paulo não está censurando isso. Paulo está simplesmente frisando e pesando. Eu preciso e quero que vocês usem o véu para ser um diferencial das outras mulheres dessa cidade, as prostitutas, as mulheres da vida. E é por isso que Paulo coloca. Mas isso ficou na cidade de Corintos, na igreja de Corintos, para aquela época, para aquele lugar, para aquela igreja e para aquelas mulheres. Não se estende aos nossos tempos hoje. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, a tua casa, o teu ministério, em nome de Jesus. Forte abraço.